Seja o mestre do humor. Palestra de Neville Goddard realizada em 4 de outubro de 1964. O assunto de hoje à noite é Seja o mestre do humor. Primeiro de tudo, quero agradecer por suas cartas perfeitamente maravilhosas. Outra dádiva esta semana. Um cavalheiro anexou 8 páginas grossas, outro 6, uma senhora 2, e assim por diante. Perfeitamente maravilhoso, realmente. O cavalheiro com 8 disse que só começou a vir aqui quando voltei em novembro passado e me deu esta epístola perfeitamente maravilhosa. Hoje à noite, vamos conectá-las, não todas, não podemos usar todas, mas conectar algumas com a parte profunda da história que é tirada do Salmo 42 e como lemos a Bíblia. Primeiro de tudo, somos informados de que o cordão triplo não se rompe rapidamente. O primeiro fio é aquele que qualquer um que saiba ler descobrirá quando ler a história. O que você não consegue ler, você pode ouvir a história, e aquele que consegue ler para você pode lhe contar. Se ele puder contar com entendimento para que você entenda a história, esse é um fio. Então há um segundo fio, pois isso é simplesmente uma história, mas é secundário ao seu significado e você tenta extrair o significado da história contada. Então você deve colocá-lo à prova porque você é o poder operante. Se você puder pegar o que você extraiu ou pensa que extraiu e testá-lo e ele se provar em desempenho, você tem o segundo fio. E o terceiro vem pela revelação, e você encontrará cada passagem da Bíblia autobiográfica. Cada capítulo da Bíblia será visto eventualmente de uma maneira autobiográfica. Então, pegaremos o 42º hoje à noite e mostraremos como ele é visto depois que alguém teve a experiência como um capítulo autobiográfico. Ele o experimentou. Na superfície, é chamado de masquil. Bem, um masquil. Há 13 masquils nos Salmos. Este é o segundo dos 13 assim chamados. Um masquil é simplesmente uma instrução especial, é realmente o que é. Ao contrário de todos os outros salmos, leia o masquil, você descobrirá que eles estão lhe dizendo algo muito, muito profundo. E não deixe para lá, apenas leia, e pondere, e simplesmente examine cuidadosamente, pois há algo muito profundo nele. Isso é um masquil. Pegue o salmo, um salmo de solidão, e aqui ele está tentando nos dar instruções sobre a superação da solidão. Então aqui, enquanto você lê, todos sofrem eventualmente, se não no passado ou hoje, em algum momento da vida eles têm uma sensação de solidão, onde pode ser através da perda de alguma companhia humana. Mas neste caso não é, pois o começo disso é uma sede por Deus que nada neste mundo pode satisfazer, exceto uma experiência de Deus. Você poderia estar entre milhões de pessoas, e ele está sozinho, porque ele não pode ser entretido por coisas fora de si mesmo, ele quer encontrar Deus. E então, aqui nesta sede, ele disse: Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim anseia a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Quando virei e contemplarei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto os homens me dizem e dizem continuamente: Onde está o teu Deus? Versículos 1,3. E então, aqui está esse corpo machucado, por assim dizer. Os escarnecedores sabem do seu interesse em Deus, da sua crença em Deus, e ele não consegue provar a existência de Deus, e eles jogam isso nele. Ele não tem nada para provar a existência de Deus, a realidade de Deus, mas ele não consegue saciar a sede com nada que aconteça do lado de fora. É uma sede por Deus que somente uma experiência de Deus pode satisfazer. Então aqui, primeiro de tudo, ele confessa sua própria tristeza, e então ele tenta incitar sua alma a encontrar descanso e esperança na certeza de Deus. Mas ele mesmo não tem certeza dessa realidade de Deus. Ele acredita em Deus, ele não teve a experiência de Deus, então ele está incitando sua alma a realmente encontrar descanso e esperança na realidade de Deus. Então ele faz a declaração: espera em Deus. Depois que ele diz a si mesmo: por que esta minha alma está abatida? Por que estás abatida, ó alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda uma vez o louvarei, ele que é meu auxílio e meu Deus. Então ele nos dá uma deixa.
Se você puder tomar esta noite como um dos meus amigos disse em um caso clínico, talvez totalmente inconsciente do que ele fez, mas ele estava usando este salmo. Então nisto ele nos dá uma deixa, que em sua autocomunhão não encontro descanso, não posso de alguma forma estranha encontrar a paz que procuro, então eu poderia, consultando o passado, encontrá-la. E então ele disse: dessas coisas eu me lembro, enquanto derramo minha alma, e então ele detalha as coisas das quais ele se lembra. A primeira ele se lembra. Como eu fui com a multidão, e como eu os conduzi em procissão para a casa de Deus. E então as multidões, elas eram multidões alegres, e elas cantavam essas canções de louvor e ação de graças, e era uma multidão, não apenas algumas, uma multidão celebrando o festival. Versículo 4. Ele se lembra disso, então ele afirma. Mas essa não era a experiência satisfatória que ele queria de Deus. E todo mundo quer isso. Bem, aqui vou contar uma história e como esse cavalheiro usou isso involuntariamente. Pois se eu não posso por autocomunhão encontrar a paz que busco, então posso empregar essa comunhão com o tempo, consultando o passado. Então ele escreve essa história. Só posso pegar 3 de suas histórias. A primeira, ele disse: eu queria muito seriamente que meu filho me dissesse: você é o melhor pai do mundo. E então naquela noite antes de me aposentar eu simplesmente imaginei que ouvi sua voz e ele me disse: você é o melhor pai do mundo. Eu fiz isso 2 vezes. Não contei a ninguém e então desisti. Na manhã de Natal, quando abri os presentes, e abri o presente do meu filho para mim, ele o havia comprado sozinho com seu próprio dinheiro, um presente que ele queria apenas para mim. Não era algo que pudesse ser compartilhado com minha esposa, apenas meu presente. Era uma xícara banhada a ouro em uma tigela de madeira e na tigela de madeira havia uma inscrição de bronze, e nela ele tinha escrito o melhor pai do mundo. Agora, ele disse, ele guardou para si. Ele não mencionou isso a ninguém, nem mesmo para sua esposa, apenas internamente ele imaginou isso. Ele assumiu que ouviu, não contou a ninguém, e fez isso 2 vezes. Então ele disse. No mesmo mês de dezembro, fui ao mercado e quando entrei pela porta, aqui estava um amigo do meu filho. Esse sujeito se chama Gary. Ele estava vendendo visco. Ele não parecia muito feliz com isso, então eu disse: Gary, como estão as vendas? Ele disse: não estão indo muito bem. Quando saí sozinho, entrei no silêncio e ouvi meu filho me dizer que Gary vendeu todo o visco e teve um lucro de $14. Então, ele disse: não sei dizer por que escolhi $14, além do garoto ter apenas 12 anos e eu pensei que um lucro de $14 seria bom para essa época. É o suficiente para um rapaz de 12 anos. E então eu apenas disse. Ouvi meu filho dizer que vendeu todo o visco e teve um lucro de $14. Bem, 2 dias antes do Natal, quando entrei na sala de estar, notei entre as decorações um pouco de azevinho, e perguntei: bem, de onde veio o azevinho? Meu filho disse: bem, Gary tinha um pouco sobrando e ele me deu um pouco de azevinho. Então perguntei: o que aconteceu com o visco? Oh, ele disse. Ele vendeu todo o visco e teve um lucro de $14. Bem, agora são 2. Agora é aqui que entra sua consulta com o tempo. Ele disse. Em minha casa, olhando da minha sala de jantar, eu podia ver no passado uma bela encosta paisagística, a cerca de 1/4 de milha de distância. E então o vizinho ao lado plantou bambu, e o bambu cresceu de 6 a 8 pés acima da minha cerca e bloqueou completamente esta minha linda vista. E todo o benefício que obtive do bambu, quando o vento soprou, eu peguei todas as folhas. E então, eu não queria fazer nada sobre isso fisicamente ou dizer nada ao meu vizinho, mas sentei-me à mesa da minha sala de jantar, novamente, não contei a ninguém o que estou fazendo ou o que fiz, mas vi o passado. Ou seja, vi aquela encosta como costumava ser vista por mim, sentada exatamente onde estou sentado agora. Eu vi claramente com os olhos da minha mente, porque fechei os olhos para o óbvio,
e na minha imaginação me lembrei da cena do passado e me senti satisfeito em ver aquela mesma cena maravilhosa e linda do passado. 10 dias depois, quando cheguei em casa, minha esposa me disse: "Você ouviu as notícias?" E eu me perguntei: "Que notícias?" Ela disse: "Nosso vizinho vai cortar o bambu." Bem, no presente imediato, o vizinho cortou o bambu. E, ele disse, estranhamente, era tão detalhado de acordo com minha imagem, onde o meu iria agora e pegaria a minha visão e a colocaria por cima da cerca. Ainda há bambu lá fora, muito, mas apenas o bambu que bloqueava a minha visão, só que foi removido, de acordo com exatamente o que eu fiz sentado à minha mesa de jantar. Então ele continua e me dá mais 5 perfeitamente maravilhosas. Mas aqui, esses 5 profetas, ele está nos dizendo para consultar o passado. Ele disse: "Essas coisas eu me lembro e elas são apenas coisas alegres entre as coisas que ele se lembrava, nenhuma nota triste nas coisas lembradas." Então, se eu, ao comungar comigo mesmo, não consigo dissipar a solidão, então posso simplesmente recorrer a outra ajuda e lembrar de algo adorável em minha vida, algo perfeitamente maravilhoso, e mais uma vez consultar o passado e me colocar naquele estado, pois estou apenas me movendo de um estado para outro. E então, foi isso que ele fez neste terceiro caso histórico. Mas aqui vai outra. E você assiste porque precisa ficar intenso com isso. Um cavalheiro, que está na plateia hoje à noite, ele escreve isso, que ele encontra. Claro, ele é um artista, então talvez ele tenha que disparar sua imaginação com alguma reviravolta peculiar, como ele disse, uma reviravolta negativa. E então, é isso que eu faço. Fico em uma longa fila para um depósito no banco e o último, e estou irritado. Estou irritado por ter que esperar nessa longa fila para fazer um grande depósito gordo. E então eu me divirto com minha própria irritação, porque estou irritado por ter um grande cheque gordo na mão para depositar no final dessa longa fila. Ele disse: "Essa é a reviravolta na minha mente." E então, eu vou voltar 8 anos. Eu era novo na TV há 8 anos. E então, um dia eu descobri que minha casa precisava de pintura quando no momento eu não tinha fundos para um trabalho real de pintar a casa, e então foi isso que eu fiz. Eu imaginei a casa pintada. Eu estava irritado com os pintores na janela, eles podiam me ver tomando banho. Isso me irritava que eles pudessem olhar diretamente para mim e me ver tomando banho. E então eu vi e pude sentir o cheiro da tinta molhada. Então eu peguei minha mão, toda na minha imaginação, e coloquei na tinta. Eu não confiava na placa e ela estava molhada. Então eu fiquei mais irritado por ter tinta nas minhas mãos. Bem, ele disse, na manhã seguinte depois que eu fiz isso, eu tinha escrito um piloto que estava sendo considerado no leste, então eu liguei para meu agente e perguntei ao agente se ele tinha alguma notícia sobre o piloto. Ele disse: "Não, mas eu estava prestes a ligar para você porque, ele mencionou essa pessoa pelo nome, ele acabou de me ligar e me perguntou se você aceitaria $21.000 em dinheiro pelos seus resíduos?" Bem, ele disse. No momento, eu não sabia que tinha resíduos. Eu era tão novo no ramo que não percebi que tinha resíduos vindos de coisas já filmadas. Mas esse homem apareceu, comprou seu parceiro, ele é um produtor, sem dúvida, ele comprou seu parceiro e estava tentando comprar todos os conectados com esta série e ficar com tudo para si, e estava tentando obtê-lo por 50 centavos de dólar. Então meu agente me disse: "Sabendo a atitude desse homem em relação ao dinheiro e como ele opera, vou sugerir que você pegue esses $21.000 e corra como um ladrão, porque, apenas pegue os 21.000. Então, ele disse, eu peguei, e até onde eu sei, acho que ninguém mais na série recebeu nada de seus resíduos. Mas ele disse, eu era tão novo no negócio que não percebi que tinha resíduos. Então a casa foi pintada. Então ele irrita. Se você quiser, fique irritado. Se isso vai te irritar ao colocar sua mão em tinta molhada quando você não pode pagar pela tinta. Mas se você colocar sua mão em tinta molhada, a tinta deve estar lá. E se você vai ficar irritado porque tem uma longa fila esperando por um depósito de um cheque bem gordo, bem, então,
se isso vai fazer isso, intensificar sua imaginação, então faça. Pois a questão é fazer sua imaginação trabalhar até o ponto em que ela se torne real para você. Mas ele fez isso e tornou isso real. Ele usou seu sentido da visão, ele podia ver o homem observando-o enquanto ele tomava banho. Ele podia sentir o cheiro da tinta, esse é outro sentido. Ele podia sentir a tinta molhada, esse é outro sentido. E com seu próprio aborrecimento pegou esses sentidos e os elevou ao enésimo grau. E então funcionou e funcionou rapidamente. Então, em 24 horas, havia 21.000 em dinheiro esperando por ele, que ele pegou. Agora, essa é bonitinha. Espero que ela esteja aqui esta noite. Mas ela escreveu, ela disse. Sou avó e no outono passado fiz arranjos para ir ao Pacífico Sul e ao Oriente. Então eu disse à minha netinha, de 2 anos, o que você gostaria que a babá lhe enviasse? Bem, ela discutiu com a mãe e juntas elas fizeram esse pedido, um canguru, mais um canguru de pelúcia. Eu disse. Tudo bem, um canguru de pelúcia. Então, quando cheguei à Austrália, olhei para todos os brinquedos e não gostei dos cangurus, então enviei a ela um ursinho polar. Escrevi para a mãe o que eu tinha feito. Então, quando a mãe leu a carta para a criança, de apenas 2 anos, ela disse: Eu não quero um urso. Eu quero um canguru. Enquanto isso, ela estava falando o tempo todo sobre seu pequeno canguru. Ela contou à mãe, às amigas, a qualquer um que a ouvisse, apenas sobre o canguru. Então, quando essa senhora voltou, ela ouviu novamente que sua neta estava muito decepcionada com esse ursinho. Na verdade, ela não o queria, realmente. Mas o urso ainda não tinha chegado. 2 semanas depois, o urso chegou e a garotinha não o queria. Ela não queria nada com isso. Agora voltamos ao grande salmo. Ele pinta esta história maravilhosa de algo que ele se lembrava, esta coisa que ele se lembrava. Estas coisas eu me lembro. E então ele disse: Enquanto eu derramo minha alma. E ele começa juntando-se a esta enorme multidão e ele os liderou. Eu os conduzi à casa de Deus. Ele liderou uma procissão à casa de Deus, e todos estavam alegres, cantando louvores de alegria e gratidão a Deus. E então ele viu esta enorme multidão, uma enorme multidão em uma luz festiva, mantendo o festival. Eu lhe digo, o dia chegará e você abrirá aquela Bíblia e olhará para ela, você estará olhando para ela através dos olhos de alguém que a experimentou. Isso é autobiográfico. Isso vem primeiro, muito antes do tipo de experiência que ele queria. Mas nada poderia satisfazê-lo, ele queria uma experiência real de Deus. Mas nisso você não vê Deus. Ele quer ver Deus, ele disse. Quando irei e contemplarei a face de Deus? Essa experiência você não vê Deus, você só ouve a voz de Deus. E assim, neste maravilhoso clima festivo onde há inumeráveis, você não pode contá-los, multidões, e todos se movendo em direção à casa de Deus, este maravilhoso santuário, e você, tendo a experiência, você os liderará. Você realmente será o líder, o personagem dominante em todo esse drama. E você ouvirá uma voz e a voz é a voz da autoridade, a voz de Deus. E a voz dirá: E Deus anda com eles. Um da multidão desta maravilhosa multidão alegre e louvadora perguntará à voz: Você não vê o rosto, se Deus anda conosco, onde ele está? E a mesma voz retornará: Ao seu lado. E este, que é apenas uma projeção de si mesmo, todo o vasto mundo é você mesmo tornado visível, e este apenas responderá e ecoará o que está acontecendo em você. Porque a voz agora vai responder. Porque ela vai olhar bem nos seus olhos e vai te chamar pelo nome, o nome que você responde aqui, John, Robert, seja qual for o nome, e ela vai dizer: O quê? Robert é Deus? E a voz vai responder: Sim, no ato de acordar. E ela vai ficar histérica. Você sabe por quê? Porque você não consegue acreditar, é muito grande. Você não consegue conceber que você realmente é Deus no ato de acordar. E então,
ela teve que responder na mesma moeda: por que você duvida? E então ela tem que duvidar. E ela só reflete esse tema, não preocupação tanto quanto descrença que é tão grande. E então a voz falará das profundezas da sua própria alma e é isso que você ouvirá. Eu me deitei dentro de você para dormir, e enquanto dormia eu tive um sonho. Eu sonhei. E então você saberá o final da frase: ele está sonhando que é você. É por isso que tudo isso está acontecendo. Ele está levando você para o seu lugar sagrado. E você acordará com uma experiência da crucificação. Suas mãos, seus pés, sua cabeça e seu lado serão vórtices giratórios, cada um vórtice, e você será pregado neste corpo, e acordado em sua cama onde você a deixou quando começou a jornada. Então, quando você reviver isso, verá isso autobiograficamente, a coisa toda está falando sobre sua própria experiência. 10 anos depois virão as experiências que o salmista queria. Mas tenha em mente que ele não estava pedindo por isso, porque o salmista apenas recebeu o ditado. Como nos é dito no livro de Pedro, nenhuma profecia das Escrituras jamais veio pelo impulso do homem, mas homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então os homens são organizados pela providência divina para a comunicação espiritual, e estes são chamados de profetas. Eles anotam, sem saber o que estão anotando. Então, em um nível, você pode ler a história e muito dela não faz sentido. Então você a lê e tenta extrair seu significado, e é quando você pega o significado extraído, e o coloca à prova, e o faz provar a si mesmo no teste, como o cavalheiro provou sem destruir nada. Ele não pediu ao vizinho para cortar os bambus, o vizinho teve o impulso, então ele pensou. Mas o desejo do vizinho de cortá-los originou-se na visão imaginária de seu vizinho, que viu claramente, sentado na sala de jantar, onde antes estava obstruído por esses bambus de cerca de 2 metros ou 3 metros de altura acima de sua cerca. Agora, aqui está outro. Este cavalheiro me escreve que em 1933, descendo o Danúbio de Viena para Budapeste, ele se apaixonou pela vista de Budapeste, as luzes da noite, e prometeu a si mesmo que um dia teria uma vista igual a essa. Então, quando ele voltou para a América, ele foi direto para a Califórnia e procurou uma casa que tivesse uma vista comparável a essa, e ele encontrou uma nas colinas de Hollywood. Ele a comprou pela vista, apenas pela vista. Bem, ele disse que morou lá por anos e recentemente alguém plantou choupos, e eles cresceram a ponto de bloquearem sua linda vista pela qual ele vivia. Bem, ele viu a vista e não as árvores. Ele disse: Neville, eu usei mal minha imaginação? Foi egoísmo da minha parte? As árvores morreram, e não todas as árvores, apenas os choupos que bloqueavam minha vista. Todas as árvores naquela área que bloqueavam minha vista morreram. E ele tinha uma laranjeira e, por razões que não me foram explicadas, o homem cortou a laranjeira. Agora, ele disse, acabei de notar outra pequena árvore plantada e as folhas estão saindo. Mas sabendo o que fiz com os choupos, não estou preocupado. Ele disse, sei que, tendo tido a experiência de Deus, Deus não pode matar Deus, e Deus sendo amor, Deus não pode matar o amor. Ele apenas reorganiza a mobília da mente e deixa algo entrar para se conformar à estrutura do meu ato imaginário. Pois você não pode matar o amor. E Deus criou todas as coisas, como nos é dito. Nunca você teria feito nada se não o amasse. E então, você não mata a árvore quando queima a árvore. Você não mata nada porque pensa que o destrói, na verdade. Então isso estava bloqueando sua visão. E essa coisa em sua mente era tão vívida quando ele desceu o Danúbio a caminho de Budapeste, e essa visão de Budapeste era tão emocionante para ele que influenciou sua escolha de um lar. Então, ter alguém bloqueando isso, ele não suportou. Então ele também foi em frente e se comunicou com o passado, ele viu a cidade como sempre a viu. Ele não queria que nenhuma árvore a bloqueasse, e então elas morreram. Ele não pediu ao homem para cortá-las, e isso poderia ter sido uma discussão, porque elas cresciam na propriedade do homem, não na sua. Isso poderia ter iniciado uma conversa desagradável. E então, sem pedir permissão a ninguém, ele viu claramente aquela vista clara e maravilhosa que ele sempre apreciou. Então, quando você voltar e ler,
veja em 3 níveis, como a arca. A arca é construída em 3 níveis. No nível mais baixo é onde os sentidos do homem, com inteligência, podem ler a história. Mas tenha em mente que a história é como um sonho. Pois estes foram registrados praticamente em um estado de sonho. E então, todo sonho é uma parábola, pois todas estas são parábolas. Mas a história é secundária ao significado da história, então você obtém um significado. Não mude uma palavra da história como ela é. Se for uma boa tradução do texto original, deixe-a, pois você vai vivenciá-la. E essa é a profundidade. Um dia você experimentará essa jornada enorme em direção à casa de Deus, e você ouvirá a voz, e saberá, com uma emoção que você nunca conheceu antes, quem você é. Pois você está destinado a despertar como Deus. Pois a voz dirá: sim, Deus. No ato de acordar. Então a voz falará com você do fundo da sua própria alma, e você a ouvirá, e passará pela sensação de ser pregado nesta cruz de carne e sangue. Então virão todos os outros, pois lhe é dito: agora vamos subir para Jerusalém. E tudo o que está escrito sobre o Filho do Homem será cumprido. Eu estou indo para Jerusalém. É para lá que você está indo quando se encontra nesta multidão enorme e tudo o que é dito sobre o Filho do Homem, que é você, será cumprido quando você começar esta jornada. Quando você chegar lá, tudo estará cumprido. O que foi cumprido lá naquela grande cidade? É o nascimento. Você não ressuscitou lá? Quem foi ressuscitado lá? É lá que ele ressuscitou. E foi lá que você viu Davi. Era Davi, é chamada de cidade de Davi. E todas essas coisas se desdobrarão dentro de você. Mas aqui, nessa maestria de humores, é tão importante que você realmente observe o seu e use qualquer coisa para sair do mau humor, mas qualquer coisa. Se você quiser usar uma irritação, como se estivesse em uma longa fila esperando para depositar um cheque enorme, use-a como um irritante se isso for tirá-lo do clima de carência para o clima de afluência. Porque se você pode depositar um cheque enorme e aborrecimento vem junto, apenas fique irritado. Não há nada de errado nisso. E então você quer pintá-lo e não pode pagar, e então você coloca suas mãos na tinta fresca e fica irritado, então coloca sua mão mentalmente na tinta fresca e fica irritado. E então, ele tem essa peculiaridade. E então, ele é criativo e ainda assim talvez ele precise dessa peculiaridade de negação para estimular sua imaginação a criar, talvez ele precise. Mas se você puder usar isso. Essa é uma contribuição disso para cada um que aceitar. Trazer aqui e compartilhar comigo o que eles fizeram. E então você pode usar isso e aplicar isso aos negócios. Se algo te incomoda nos negócios, é tão grande que você não teve tempo para lidar com isso, algo te incomodaria? Se o óleo para que você poderia encher, bem, então fique irritado. É muito melhor assim do que não ter óleo. E então, você pega isso e aplica sabiamente. É uma técnica simples, simples. Mas eu conto a história da senhora que se senta por uma semana e se banha emocionalmente com o sentimento de que tinha segurança. Mas eu tenho segurança. E ela se sente do jeito que se sentiria depois de ter a confirmação do que o sentimento está implicando. Então, um dia, depois de seus 6 dias de vigilância, ela recebe a confirmação de que agora recebe $540 dessa anuidade fixa e, em seguida, sua previdência social. Pois ela tem direito a isso, então, juntos, ela tem mais de $600 por mês pelo resto de seus dias terrestres. Ela acabou de passar o inverno em Barbados. Ela me ligou interurbanamente, ela me ligou na semana passada, para me trazer notícias da família em Barbados. E esse foi um presente extra que não saiu de seus $600 por mês, porque ela não podia pagar isso pelo tempo que passou em Barbados. Mas quem lhe deu esse dinheiro, que lhe paga $540 por mês, disse a ela. Vou lhe dar de presente de Natal seus 2 meses em Barbados, e isso significa que vou pagar todas as despesas, incluindo seu hotel e seu transporte. Então isso foi adicional. Ela aceitou esse modo de vida agora.
E essa senhora antes disso nunca ganhou mais do que $75 por semana em nenhum momento de sua vida. Agora, isso era um humor controlado. Ela era simplesmente uma recepcionista em um salão de beleza. E então, antes de sair para o trabalho de manhã, ela tomava sua banheira matinal, como ela me disse, e enquanto estava sentada lá, ela se sentia do jeito que esperaria se sentir depois de ter a confirmação de que tinha segurança financeira. Ela se banhava nela, por assim dizer. Então, na noite de sábado daquela mesma semana, ela foi informada por esse homem que não pensou nisso até quarta-feira daquela semana. Ela começou na segunda-feira de manhã e esse homem disse a ela durante todos os anos que a conhecia: "Eu nunca vou te dar um níquel, então não espere dinheiro de mim." Eles eram amigáveis, eram amigos, mas ele sempre dizia a ela: "Nós nos divertimos juntos. Eu paguei por todas as despesas deste mundo, como o teatro e todas essas coisas. Isso é tudo que você está recebendo do meu mundo." E ela acreditou até que eu disse a ela na semana anterior: "Você não lê meus livros? Volte e leia a história de uma senhora no livro chamado A Lei e a Promessa, e abra no capítulo chamado Humores." Aquela senhora tinha mais ou menos a sua idade, ela tem 56 anos, e você me diz às vezes que tem 55, na próxima vez que tem 65, eu não sei. Então eu diria que vocês dois têm a mesma idade. Então você volta e lê aquele livro. Mas se você não tem tempo para lê-lo, deixe-me dizer o que ela fez. Então eu disse a ela exatamente o que a senhora fez. Isso agora é um fim de semana. Na segunda-feira seguinte de manhã, ela começou a colocar isso em prática. Então eu deixei bem claro para ela: você é o poder operante. Saber o que fazer e fazê-lo são duas coisas completamente diferentes. Então ela fez isso religiosamente por 5 manhãs. No sábado à noite, ele disse a ela: "Não estou com vontade de sair para jantar hoje à noite, que tal mandarmos o jantar para cima?" E então eles mandaram o jantar para cima. E então ele disse a ela: "Eu dei uma olhada em você na quarta-feira à noite e eu disse a mim mesmo, chamando a si mesmo pelo nome, que é mais tarde do que você pensa." Então no dia seguinte ele foi até sua fábrica na Pensilvânia, chamou seu departamento jurídico e disse a eles: "Eu não quero nenhum se, e ou mais. Eu não me importo com o que custa, eu quero tanto dinheiro, $540 por mês pagos a esta senhora, e eu quero agora. Eu não quero isso no ano que vem, eu quero que comece imediatamente." Então ele descobriu tudo o que custaria, depois da quantia total de dinheiro. Ele disse: "Mas seus impostos sozinhos serão $28.000. Eu não me importo. Deve ser isento de impostos. Este presente é um presente isento de impostos, então adicione os $28.000 a ele, o que quer que custe para a idade desta senhora receber pelo resto de seus dias terrestres. E além disso, o dinheiro é um presente no sentido de que ela não tem que pagar de volta para o meu patrimônio caso ela morra antes de mim. Ela pode jogá-lo fora. Ela pode deixá-lo para um canil. Ela pode deixá-lo para quem ela quiser neste mundo. É o dinheiro dela, mas ela não pode tocar no principal enquanto viver. Eu coloquei essa condição apenas para protegê-la, porque eu sei que quando alguém tem esse tipo de principal, alguém vai saber disso e então obtê-lo dela. Então essa é uma condição, que ela não pode dispor do principal enquanto viver. Mas ela pode doá-lo ou rasgá-lo em um testamento dela quando ela partir deste mundo. E então, ele pagou os $28.000 extras para torná-lo um presente isento de impostos. Esse é um estado de espírito. Se você não leu esse capítulo, é o capítulo chamado Estados de Espírito em A Lei e a Promessa. Você pega um estado de espírito. E como seria o sentimento se fosse verdade? Bem, então pergunte a si mesmo. Suponha que eu tivesse fulano de tal, bem, como seria o sentimento se fosse verdade? Então você pega o sentimento e coloca esse sentimento como usaria um terno. Sabe, se você realmente coloca um chapéu novo pela primeira vez, você acha que ninguém sabe que é novo, mas você acha que todo mundo sabe e você se sente desconfortável naquele chapéu até usá-lo. Bem,
O sentimento de riqueza quando você não sabe o que é um sentimento tão novo que você se sente tão desconfortável com esse sentimento quanto com um terno novo. Você anda pela rua. E um homem compra um terno novo pela primeira vez, ele tem que andar com ele por um tempo, e ele realmente tem o estado de espírito de que todo mundo sabe que é novo. Ele se sente desconfortável naquele terno novo até que ele o amacie, como um par de sapatos novos. Ninguém realmente sabe ou se importa se você tem um terno novo, mas você se importa e sabe, e você o usa até que pareça natural. Bem, você usa um humor até que pareça natural, e quando parece natural ele cria raízes, e ele vai crescer e dar frutos em seu mundo. Então esses são os humores. Você pode tornar um humor muito natural em pouco tempo. Mas você deve usá-lo. E então, você apenas se detém nisso e vê como. Você lê a Bíblia e cada capítulo está lhe dizendo que abaixo da superfície há uma mensagem para você aumentar sua alegria neste mundo. Não mude, deixe como está e um dia você vai experimentar essa mensagem nas profundezas de sua alma. Pois, quem ao olhar para o Salmo 42 pensaria por um momento que foi a autocomunhão que fez isso? Então ele comunga consigo mesmo neste salmo. E não funcionou. Ele comungou consigo mesmo, mas não sentiu o alívio que buscava. E então ele tomou o tempo passado, e então ele disse: Estas são as coisas que eu lembro. E então houve uma lembrança alegre, tudo sobre isso era feliz e alegre. Ele sintonizou nisso e disse: Eu buscarei e louvarei ao Senhor, embora no momento a alma não possa e a alma esteja abatida. Por que você está abatida, ó minha alma, e por que você está inquieta dentro de mim? Então, pede para você ter esperança em Deus, e então tentar repousar e tentar encontrar algum descanso nessa esperança. Porque, antes de tudo, ele pede para você ter esperança em Deus muito antes de ouvi-lo ou vê-lo ou experimentá-lo. E então tentar encontrar descanso nessa esperança e nessa simpatia de Deus. E algum dia você encontrará. Então eu nunca desespero quando alguém me diz que é ateu, não faz diferença. Um dia ele terá a experiência de Deus, e não faz diferença agora o que é dito depois da experiência de Deus. Khrushchev um dia experimentará Deus, Stalin um dia experimentará Deus, e no final todas as suas mãos pingando sangue serão lavadas. Não importa o que ele tenha feito, tudo será lavado. Mas hoje, ele se gaba do fato de que não há Deus. Ele diz que não há Deus, portanto, isso o torna assim. Mas eu te digo, eu sei por experiência própria que não só há Deus, mas Deus é amor, amor infinito, então você sempre pode se aproximar dele. E chegará o dia em que não haverá ninguém para se aproximar porque ele completou seu dom, e seu dom é dar a você a si mesmo. Não um pedacinho ou parte dele, ele vai te dar completamente a si mesmo, que você não pode então comungar com ele, você é ele. É a autocomunhão a partir de então. E ainda assim isso não te rouba a alegria de conhecer aquela presença infinita que uma vez te abraçou e te fez um com ele. E você conheceu por essa experiência a alegria de usar a forma divina de luz, pois o amor é verdadeiramente a forma humana divina, e você uma vez teve a alegria de usá-la. E você sabe, embora você não possa vê-la e o olho mortal não possa vê-la, ainda assim ela nunca se separará de você. Você está incorporado àquela forma humana divina. Um olho não pode vê-la, mas você a sente. E você nunca esteve, eu diria, em nenhum momento inconsciente do fato de que você o usa. Desde o momento em que você é incorporado a ele, você está totalmente consciente do fato de que você usa esta forma. E as coisas aparentemente, bem, elas podem ser mais sensíveis que o homem, mas muitos pássaros sentiram isso, muitos animais sentiram isso, e o tornaram totalmente consciente do fato de que eles estão cientes disso. E você não consegue nem respirar porque não faz sentido para nenhuma pessoa normal. Mas então, algo que é realmente um ser voador, um pássaro, e esse pássaro será preso em suas trilhas. Isso o torna muito, muito consciente do fato, totalmente ciente, do ser que você é. Isso aconteceu comigo várias vezes, até mesmo com um pequeno tordo. Quando eu morava em Beverly Hills, esse pequeno tordo, todos os dias de sua vida, fiquei lá por 10 meses, ele me trazia seu presente.
Seu presente era um raminho, vinha direto, seguia meus passos, olhava para mim primeiro para chamar minha atenção e então o deixava cair na minha frente. Então, um dia, ele conseguiu o que queria. Ele queria entrar na minha casa e então eu o deixei. Ele andava por aí, perfeitamente domesticado, e então eu abri a porta e ele saiu novamente. Mas nenhum dia ele deixou de me trazer um presente. O presente era para ele um presente maravilhoso, um raminho. Eu não alimentei o pássaro, eu não o encorajei, eu não o alimentei, mas eu estava totalmente ciente de seu conhecimento e do que ele sabia. Então Blake fez a declaração. Como sabemos que cada pássaro que corta o vento aéreo é um mundo infinito de deleite fechado pelos nossos 5 sentidos? Ele não estava sozinho em sua visão do pássaro, o mundo dos pássaros. Victor Hugo viu e o descreveu lindamente. Muitos místicos o veem e o descrevem lindamente. Mas achamos que eles são simplesmente pássaros. E cada pássaro que corta o vento aéreo é um imenso mundo de deleite fechado pelos nossos 5 sentidos. O homem não tem ideia do que está preparado para ele quando o presente é concluído e seu olho é aberto e ele está usando a forma humana divina. Mas, enquanto isso, use esses estados de espírito com sabedoria. Pegue qualquer pessoa e coloque-se de bom humor em relação a ela, ajude-a. Ajude todos os seres neste mundo e faça isso com amor, não lhe custa nada. Entre no clima de que alguém lhe contou boas notícias sobre si mesmo, notícias maravilhosas, e não espere pela confirmação, acredite na realidade desse ato imaginário e siga seu caminho. Há uma senhora esta noite nesta plateia, não a vejo há muito tempo. Na verdade, costumo encorajá-la a não vir. Ela vem sozinha, vem de muito longe e acha que dirigir à noite não é a coisa mais fácil do mundo. Mas eu conheço esse problema porque o marido dela tinha, e todos os médicos confirmaram ao outro médico que essa ferida aberta no lado dele nunca poderia sarar. Nunca poderia sarar. Ele vinha voltando ao hospital de tempos em tempos para tratamento adicional, mas todos lhe garantiam que nunca sararia, nenhum tecido cresceria, absolutamente nenhum. 2 meses atrás, ela disse a ele: "Agora, olha aqui, vamos parar com essa bobagem. Você e eu conhecemos esse princípio, sabemos como funciona. Você olha nos meus olhos e vê a expressão no meu rosto quando sei que essa coisa está curada, e vou ver no seu rosto quando você contar." E ele foi trabalhar fazendo isso e fez isso diariamente. Isso era prática religiosa. Ele disse a ela aqui recentemente: "Tenho que ir ao hospital. Ligue e marque uma consulta para mim hoje. Essa coisa não vai ficar no meu lado." Então eles marcaram uma consulta, foram ver o médico da família, ele deu uma olhada. "Por que isso não está permanecendo no lado?" Então ele examinou, fez um raio-x, ele disse: "Isso é um milagre. Ninguém vai acreditar nisso, mas o tecido cresceu, é por isso que não pode permanecer. E você não precisa de nenhuma operação para limpar o que está lá agora. Podemos deixar do jeito que está." O tecido começou a crescer da maneira mais maravilhosa, e nada pode permanecer lá porque os tecidos vão empurrá-lo para fora. Está tudo crescendo. E ele teve isso como um espinho no lado de Paul, um lembrete constante de sua própria mortalidade. Agora os médicos viram e os raios-x confirmam. Há um novo histórico de caso. Bem, isso não é maravilhoso? Tudo pelo uso da imaginação. Então eu peço que você simplesmente trate isso naturalmente, mas seriamente, e acredite quando eu digo que um ato imaginário cria o fato. E o dia todo você e eu estamos criando toda a confusão do mundo ou a alegria do mundo, dependendo do que vivenciamos. Assim como a garotinha, a 6.000 milhas de distância, simplesmente fez com que uma pessoa preenchesse um pedido que não estava lá. Era exatamente isso que ela queria e ele veio. Então vou guardar as outras histórias para a próxima vez. Mas ainda assim, porque tenho tantas agora, não pare. Escreva-as, escreva-as, escreva-as para que eu possa compartilhá-las com todos que vierem aqui. Quero-as às centenas. Tenho mais algumas semanas restantes e ainda quero o máximo que puder para confirmar a verdade do que estou falando aqui. Agora,
Vamos entrar no silêncio.